Olá, eu sou a Maria Júlia e o João vai apresentar logo depois de mim. A gente vai falar sobre o algodão e algumas modificações que aconteceram no Boogerd. Então, a princípio, eu vou explicar para vocês. A CNT-Bio é uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. É o ambiente responsável pela atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados, os OGMs, que visa o estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referente à autorização para atividade que envolva o uso comercial do OGM, avaliando os riscos fitossanitários à saúde humana e ao meio ambiente. O algodão ele é nativo do México, mas a sua história aqui no Brasil vai começar um pouco antes dos europeus chegarem. Os índios já trabalhavam com a fibra, mas para fins didáticos, a cultura teve início lá no nordeste do país, depois ao norte, mas ganhou força em São Paulo e no Paraná. Contudo, a infestação e sem controle do bicudo algodoeiro devastou muitas fazendas, juntando a isso a pressão de produção de cana e soja no estado paulista, além dos altos custos, condições climáticas não favoráveis, fez com que a cultura tivesse que procurar outros rumos, se encontrando no centro-oeste e permanecendo lá a partir da década de 90. Hoje, o maior estado produtor é o Mato Grosso. E a cidade que mais se representa é Sapezal, que fica lá. É uma cultura de extrema importância para o país, que tem crescido nos últimos anos, e tanto a produção, quanto para uso interno, quanto para exportação. Também é importante reconhecer que faz parte daquele aproximadamente 1/3 da economia do país que o agro carrega. Então, a produção do algodão gira por volta de 3,2 bilhões, exportando isso. E isso foi informado pela ANEA, Associação Nacional de Exportadores de Algodão, se colocando no top 3 de produtores de algodão do mundo. O nosso parecer foi lá em 2009. Quem deu entrada nisso foi a empresa Monsanto, que é uma empresa hoje aderida à Bayer desde 2018. É uma companhia com foco em produção de agrotóxicos, reconhecida mundialmente, além agora dos usos de biotecnologias, como esse pedido da CNT-Bio para a liberação do uso de algodão geneticamente modificado resistente a insetos. O Boogerd 1 ele vai ser somente resistente ao inseto. Por que eu estou citando sobre o Boogerd 1? Porque ele antecede o Boogerd 2, que é o que a gente vai estudar, um pouco do que a gente vai falar nesse vídeo, e foi sobre realmente o nosso estudo. Então, o Boogerd 2, ele advém desse Boogerd 1, que tem os mesmos genes, o CRY1AC, NPT2 e ADD, introduzidos no Agrobacterium themifaciens, da variedade convencional Cover 312, pelo uso do plasmídio PV-GHBKO4. Então, o Boogerd 1 já veio de outro, e o Boogerd 2 já vem de um melhoramento do Boogerd 1. Então, diferentemente do Boogerd 2, o Boogerd 1 só vai ter a resistência a insetos. O algodão Boogerd 2 foi gerado através da introdução de 2 genes ao genoma do algodão Boogerd, que já era um OGM. Sendo assim, os genes inseridos foram o gene CRY2AB2, modificado para introdução no algodão e originário de Bacillus thuringiensis, variedade Courstache, uma bactéria comum de vida livre nos solos. O gene UIDA, originário de Escherichia coli cepa 12, é uma bactéria comum em intestinos de vertebrados. O primeiro gene codifica a proteína CRY2AB2, uma delta-toxina com ação bastante específica, tendo efeito apenas quando ingerida e atuando no intestino médio de algumas espécies de Lepidopterus praga do algodoeiro, gerando microfissuras e a morte da lagarta, atuando em conjunto com a CRY1AC pré-existente, reforçando a capacidade de controle deste grupo de insetos. O segundo gene tem como produto de expressão a enzima GUS, a qual é utilizada como marcador colorimétrica, catalisando a hidrólise de vértices beta-glucoronídeos, que resulta em composto cromogênico de coloração azulada, o qual marca as células transformadas, permitindo sua seleção em meio diferencial. O vetor de clonagem recebeu 2 moléculas de DNA recombinante, ou seja, 2 cassetes, sendo um com o gene UIDA e o outro com o gene CRY2AB2. O primeiro contém o promotor PE35S, originário do vírus do mosaico da couve-flor, o próprio gene UIDA e o terminador NOS3', advindo de Agrobacterium tumefaciens e responsável pelo fim da transcrição e indução da poliadenilação. O segundo é um pouco maior, contendo 5 elementos, o mesmo promotor PE35S, a sequência líder PET-HS-P70, advinda de Petunia híbrida e atuando como sequência reguladora do gene, a sequência AE-PS-PS,
CTP2, advinda de Arabidopsis thaliana, codifica a sequência peptídica N-terminal. E o gene modificado CRY2AB2 e o mesmo terminador NOS3'. O vetor de clonagem usado é derivado do plasmide sintético PBR322, oriundo de Escherichia coli, foi denominado PVGH-BK11. Além dos cassetes gênicos mencionados, possui também uma origem de replicação PUC e um gene NPT-LL para seleção em meio de canamicina. A inserção dos cassetes no plasmide sintético foi feita por meio do uso de enzimas de restrição, que, reconhecendo determinadas sequências denominadas sítios de restrição, realizam a clivagem do DNA, gerando moléculas com extremidades coesivas, permitindo o pareamento dos fragmentos com as extremidades de corte no plasmídio. Após isso, a enzima DNA ligase é responsável pela ligação das moléculas pareadas, gerando o vetor de clonagem utilizado na transformação. A técnica de transformação utilizada foi o bombardeamento de micropartículas, que consiste na aceleração de partículas de metal recobertas pelo tDNA em direção à célula vegetal. Primeiramente, o vetor sofreu a ação de uma enzima KPNL, tornando-se um fragmento linear, qual foi utilizado para recobrimento de partículas de metal, que então são aceleradas contra meristemas por meio de um bombardeador, que utiliza hélio comprimido para pressurizar as partículas, que são então lançadas e penetram a parede celular. O tDNA que entra na célula deve penetrar o núcleo e passar por um processo natural de regeneração dos cromossomos, denominado NHEJ, que une os fragmentos introduzidos aos cromossomos, incorporando-os no genoma da célula, por meio de recombinação não homóloga. As células transformadas são selecionadas em meio de cultura diferencial e cultivadas in vitro até a regeneração de uma nova planta. Então, de acordo diante de todas as exposições que a gente fez, a gente queria agradecer por vocês terem assistido, a gente queria explorar um pouco mais sobre esse Boogard 2, da onde veio todas essas coisas, como aconteceu toda a modificação, e como é importante para a nossa economia o algodão, então o melhoramento dele se torna imprescindível. Queremos agradecer por você ter assistido até aqui